eu sou a Assunção Cristas e este é o meu podcast. O podcast da Assunção, com Assunção Cristas. No podcast de hoje vou falar sobre um tema que me tem ocupado a mim e ao CDS muito tempo, que é o tema da saúde, um tema sério que nos preocupa e para o qual estamos a encontrar respostas. Vou falar também sobre um filme que tive a oportunidade de ver esta semana e ainda sobre alguns convites que me têm feito nas redes sociais. O tema da saúde foi identificado por nós já desde 2016 como um tema muito crítico e em relação ao qual nós íamos ter situações muito difíceis para a nossa vida de todos os dias. E se me perguntarem porquê, eu acho que conseguimos identificar algumas medidas do Governo que sabíamos à partida que provavelmente iam dar grandes dificuldades. Aquela medida de passar das 40 horas para as 35 horas levou-nos a questionar no Parlamento várias vezes o Governo sobre o que é que iam fazer para compensar essa redução de horas. Iam dar mais dinheiro aos hospitais, iam permitir mais contratações de médicos, mais contratações de enfermeiros, ou se isso não viesse a acontecer, a consequência seria muito provavelmente baixar o número de horas e a qualidade da assistência aos doentes. A verdade é que eu esta semana fiz mais uma, eu acho que deve ter sido a quarta ou a quinta volta que eu faço no setor da saúde, foi mais uma para verificar como é que estão as coisas, porque nós aqui ouvimos relatos diários, recebemos mails de doentes, de utentes, de profissionais de saúde. No outro dia havia um médico que dizia: não hesitem em usar a palavra o SNS está a morrer, porque está mesmo a morrer. A verdade é que parece quase uma coisa estranha de bloqueio partidário. De um lado nós temos o Governo a dizer que está tudo muito bem, o Primeiro-Ministro a dizer que está tudo maravilhoso. Do outro lado temos o CDS intensamente e todos os 15 dias eu faço perguntas ao Primeiro-Ministro sobre as questões do SNS e são sempre novas. Por exemplo, mais uma demissão de uma direção clínica dos hospitais, mais uma demissão de um presidente de um conselho de administração, como aconteceu ainda há pouco com o Centro Hospitalar de Leiria. Conversando com todo o setor de norte a sul do país, do litoral ao interior, e aqui com certeza que há especificidades deste ou daquele centro hospitalar, mas há linhas comuns e essas linhas comuns eu acho que nós podemos resumir em duas ou três. Uma, falta de médicos, falta de enfermeiros, envelhecimento dos próprios profissionais de saúde. Por exemplo, em Leiria, o caos nas urgências aconteceu e ainda não está recuperado. Porquê? Porque de repente 10 médicos tinham atingido os 50 e os 55 anos, que é a idade em que é possível, mediante um simples papel, dizerem que não querem mais fazer urgências de 24 horas e de 12 horas. Mas se formos para o Hospital Garcia da Horta, o relato era: nós conseguimos fazer urgência porque há médicos que se disponibilizam e já têm 60 anos e mais para fazer as urgências. No dia em que meterem o papel, a urgência tem que parar. E, portanto, a questão da exiguidade dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde é um ponto central em todo o país. A questão da falta de financiamento é outro, até porque estas medidas, as 35 horas, o descongelamento das carreiras e outras, foram adotadas e custam dinheiro de alguma maneira para as compensar. Mesmo que não se contratem, por exemplo, mais enfermeiros, os que estão muitas vezes têm que fazer horas extras, isso tem que ser pago. Aliás, milhões de horas extras neste momento em dívida aos próprios enfermeiros. Depois há um outro fator e esse, infelizmente, parece haver uma profunda falta de estratégia, que é a questão do envelhecimento da população. Hoje nós vivemos mais tempo, mas vivemos mais tempo com mais doenças a partir de certa idade, portanto com a chamada multipatologia ou multimorbilidade, faz com que quando um idoso chega a um hospital precisa de um tipo de apoio que de facto é muito diferente daquilo que acontecia há 10 ou há 20 anos atrás. Se visitarmos o Centro Hospitalar de Lisboa Central, que faz parte do São José e mais 5 hospitais, aquilo que nós vemos é uma incapacidade de reagir perante estas circunstâncias. Vemos menos cirurgias, menos consultas, um buraco financeiro de 90 milhões de euros o ano passado, o pior de sempre, um déficit
aumentado em 200%, e uma administração que pensa em construir um hospital novo, mas que não sabe como é que, durante esse período, que ainda vai distar 4 anos, na melhor das hipóteses, como é que vai conseguir resolver os problemas para a população portuguesa. Em Leiria, por exemplo, explicaram-me que o ano passado foi o pior ano do ponto de vista de investimento de sempre, em que só conseguiram executar 30% daquilo que estava previsto. Com tudo isto, as palavras degradação, caos, SNS a morrer são justas, preocupam-nos, mas como sempre temos tido também o cuidado e a atenção de procurar respostas. E as nossas respostas passam por questões de fundo, por exemplo, esta questão do envelhecimento, como é que nós preparamos todo um sistema para acautelar o envelhecimento, e aqui soluções como os cuidados continuados, os cuidados paliativos, o hospital domiciliário, em que é o hospital que vai à casa das pessoas, faz o tratamento, mas faz de forma muito mais cómoda para os doentes e também mais barata para o próprio Estado, são certamente soluções. Depois, há questões que nos parecem evidentes. A administração, as administrações não conseguem trabalhar sem terem ferramentas de gestão. Por exemplo, se existe uma médica, uma enfermeira numa gravidez de risco e que tem que ficar em casa de baixa, terem a capacidade de a substituir rapidamente. Neste momento não é possível. É preciso uma autorização conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças. Por isso, nós, há muito tempo que apresentámos um projeto de lei, infelizmente chumbado, que permitia e que dava autonomia de contratação às administradoras para resolverem uma série destes problemas que, resolvidos com rapidez, não têm impacto nos cuidados aos utentes. Se não são resolvidos com rapidez, trazem problemas muitíssimo graves. Como também entendemos que o financiamento dos hospitais não pode estar apenas ligado à chamada produção. O Primeiro-Ministro António Costa gosta muito de falar dos números da produção. O número de cirurgias, o número de consultas, o número, no fundo, de atos médicos. A verdade é que hoje os modelos que estudam a melhor forma de termos um melhor resultado, um melhor trabalho, sugerem outros modelos, que são aqueles que olham não para o número de consultas ou de cirurgias, mas para perceber se o doente ficou tratado e se ficou bem tratado, se teve que ser reinternado, se teve que ir a mais consultas, se o seu problema foi identificado logo no início. Tudo isso são questões que têm a ver com a qualidade e com os resultados, e também o CDS apresentou um projeto de lei para caminharmos nesse sentido, infelizmente também chumbado. Mas quando olhamos para os melhores exemplos dentro do Serviço Nacional de Saúde, dentro dos nossos hospitais públicos, verificamos que aqueles onde há autonomia e liderança e equipas motivadas, de médicos, de enfermeiros, de técnicos, nós conseguimos ter resultados extraordinários. Em 1988, por exemplo, em Coimbra, foi criado um centro de responsabilidade integrada pelo professor Manel Antunes, para a área da cardiologia. Esse centro, durante anos e anos, conseguiu ser um oásis naquilo que era já uma dificuldade anunciada do próprio sistema. Porque é que nós não progredimos nesse sentido? Se calhar porque o Governo diz uma coisa e faz outra. Diz que sim, aprova a legislação, não exatamente os melhores moldes, e também a teve que corrigir, mas depois a seguir não tem verbas para alocar a estas novas formas de trabalhar. Candidaturas têm havido algumas, mas depois a resposta, e há respostas que estão para ser dadas há mais de um ano, nós temos esse conhecimento, as respostas não vêm porque falta dinheiro por parte do Ministério das Finanças para permitir que este tipo de modelos que ficam mais baratos para o Estado e que são dentro dos próprios hospitais possam fazer o seu caminho. Podcast da Assunção. Já há uns tempos queria ver o filme Green Book, mas confesso que ainda não tinha conseguido, não estava absolutamente no topo da minha prioridade. Depois do Oscar, enfim, fiquei com mais curiosidade e consegui ver esta semana. E, de facto, o filme coloca o dedo na ferida e mostra-nos uma realidade que talvez nós, aqui em Portugal, não tivéssemos total consciência do que era o racismo vivo, hostil, nos Estados Unidos. O descendente italiano, imigrante, ele próprio também ali com laivos de racismo, e a companhia e a história, que é uma história verídica, baseada na vida do pianista Don Shirley, como essa história se desenvolve. E no final fiquei com a sensação de que nos redimia, o que nos redimia de todo aquele ambiente tão hostil e para nós absolutamente inadmissível, era de facto a amizade redentora que nasce entre o pianista, entre o seu motorista
se constrói uma amizade conversada sobre visões de uma sociedade que estavam vivas na altura e que se calhar hoje, com outra expressão, certamente, mas ainda continuam vivas. Podcast da Assunção. Tenho recebido muitos convites via redes sociais e eu queria agradecer a todos que me mandam esses convites. Vejo com atenção e procuro, na medida do possível, poder corresponder. Queria dizer, por exemplo, ao Jorge Carvalhinho de Vila Franca de Xira, que há de chegar o tempo para ir conhecer o projeto de que fala, e também ao Júlio Moço de Montemor o Velho, que sou capaz de não conseguir ir desta vez à Lampreia, mas fica na minha memória para, na melhor oportunidade, poder visitar Montemor. Obrigada! Podcast da Assunção. Entretanto, o tempo já vai longo, inovámos um bocadinho esta semana e vamos também inovar na próxima. Queria dizer que vamos ter uma convidada, vou ter uma convidada muito especial, que é a Raquel Vaz Pinto, por isso espero que também me possa ouvir e estar aqui comigo de hoje a 8 dias. Um beijinho! O podcast da Assunção, com Assunção Cristas.